Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Júlio César Furlan. Eu estou aqui para revelar a verdade e acabar de vez com a ilusão no reino da política. Por que eu defini essa palavra ilusão? Porque ao longo dos séculos inventaram um monte de mentira para enganar o povo, manter o povo cativo, escravizado. E esse monte de ilusão acabou transformando esse monte de mentira acabou virando uma ilusão, porque ninguém mais consegue perceber a realidade dos fatos. Tamanha distorção da realidade que foi feita. E a grande ilusão no reino da política é que o povo não pode se governar a si próprio, que ele precisa de alguém para governá-lo, né? Democracia de verdade é governo do povo, gerido pelo povo, não por políticos eleitos pelo povo. Essa é a grande mentira, a grande ilusão que já contam há alguns séculos pra gente. Para explicar melhor o assunto, eu escrevi dois livros. Um se chama Nova Era e o outro TCC Reprovado. O link deles está na descrição do vídeo. Agora, o vídeo é uma coisa mais rápida, não dá para explicar tão bem, mas vamos tentar dar um apanhado melhor do assunto. Democracia não é representante mandando no povo. Democracia é governo do povo. Sempre foi assim, historicamente, sempre foi assim. Assim eram os governos da Grécia Antiga e vários outros governos que já existiram na história que eram realmente democracia. A Grécia Antiga é considerada um exemplo de democracia pelos grandes filósofos, pensadores, quando vão citar as democracias antigas. Hoje em dia dizem que esse sistema não seria aplicado porque os países são muito grandes. Como que vai fazer um sistema de democracia onde o povo se autogoverna em países como o Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, por exemplo? Mas isso também é uma mentira, porque você pode dividir um país igual o Brasil em unidades locais de administração, onde o povo consegue gerir, e das decisões de cada pedacinho dessa unidade, você tem a decisão geral. Então isso sempre foi viável. Além disso, nós temos a tecnologia hoje em dia que facilita. Então, mesmo tendo 200 milhões de pessoas, 8 milhões de quilômetros quadrados, a democracia de verdade, que é gerida pelo povo, continua sendo viável. Rousseau, quando vai falar de democracia, ou de sistemas de governo, ele costuma muito falar sobre a vontade, porque o que deve imperar é a vontade de quem manda. Na sua casa, o que acontece na sua casa é o que a sua vontade manda. Você quer, a sua vontade acontece. Então ele fala muito em vontade. Qual a vontade numa democracia que deve imperar? A vontade do povo e não do governante. Porque é o povo que manda, não o governante. Só que a vontade não se representa. Ele fala muitas vezes isso. Então não tem como o governante falar, eu sei o que o povo quer, eu vou decidir da melhor forma para o povo. O político, ele tem que ser um gestor que executa a vontade do povo. Mas para saber qual é a vontade do povo, é necessário que hajam mecanismos para ferir essa vontade. Esse conjunto de regras que possibilitam uma verdadeira democracia, ou seja, para descobrir qual é a vontade do povo e o povo conseguir realmente impor a vontade dele, fiscalizar, eu chamo de quarto poder. Ele é explicado melhor no livro TCC Reprovado. Entre as regras estão, por exemplo, que os políticos têm que ser eleitos sempre de maneira majoritária, não proporcional, porque isso atrai, aproxima o político do povo. E que o povo também pode tirar o político antes do fim do mandato. Tem uma série de regras. E as leis, por exemplo, em relação a leis, a lei é uma das partes mais importantes de todo o sistema de governo, porque são as leis que comandam de verdade o país. Tem a lei de diretrizes orçamentárias, onde o dinheiro vai ser investido, de que forma é investido. Por exemplo, tem outras leis. Tudo que funciona no Estado está previsto em leis.
e também a nossa vida, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, tá tudo nas leis. Então a lei é provavelmente a parte mais importante do exercício de qualquer governo. O sistema atual ele é bicameral brasileiro, né? O sistema federal. No sistema legislativo federal a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado. No quarto poder a gente tem a Câmara Popular também, que seria a terceira Câmara. É uma das coisas que explica nesse quarto poder, nesses mecanismos. Então toda lei que fosse votada na Câmara dos Deputados e no Senado teria que passar também por um referendo popular antes de entrar em vigor. Aí o povo decide se quer ou não. Não são os políticos que se reúnem e decidem qual a lei vão criar. Tem que passar pelo povo sempre. E também, através da Câmara Popular, o povo pode propor leis que depois passa no debate pelas outras duas câmaras também. Na parte do executivo, que é a gestão do dinheiro, a gente tem regras como, por exemplo, divide o país em ULAs, que é Unidade Local de Administração. Eu defini que seria ideal 700 casas, que dá umas 2.000 pessoas, o tamanho de cada ULA, mas isso é relativo. Para não ficar muito grande nem muito pequeno. Aí os moradores se reúnem, elegem um representante ali, que seria uma espécie de síndico, né? Um presidente da ULA. E ele faria administração parecida, da mesma forma, ou bem parecida, como é feita dos próprios condomínios mesmos, que já existem. Aí, em vez da prefeitura, o prefeito, o governador, o presidente, decidir onde vai investir, gerir o dinheiro, esse dinheiro seria dividido e mandado para cada uma dessas ULAs. Aí o povo, através dessa organização, dessa espécie de condomínio público, o próprio povo iria decidir como investir, como gerir o dinheiro público. Posto de saúde, a creche, vários outros serviços importantes que são geridos pelo prefeito. O prefeito ele não consegue acompanhar tudo que acontece nesses postinhos. Ele não sabe se você foi lá e o médico que devia estar lá não está, ou se eles não estão trabalhando direito, se está mal, não está limpo o local direito. Essa administração centralizada, além de ser uma característica ditatorial, ela ainda é inviável. Se o povo está organizado numa espécie de condomínio e ele tem um postinho que serve àquela população e não está sendo gerido direito, é o próprio povo que administra. Então, aí existe realmente viabilidade de governo, governabilidade. Por exemplo, você foi no postinho, o médico não estava, não te tratou direito, na próxima reunião do condomínio de vocês, da ULA, você pode externar esse assunto na reunião e vocês decidem o que vão fazer. Se vão mandar o médico embora, se vão mudar a administração do posto. E também a própria gestão do dinheiro. Por exemplo, tem R$1 milhão para vocês gerir nesse mês. Aí vocês decidem, vão arrumar a rua, vão reformar o posto de saúde. É o povo que decide, até porque o dinheiro é do povo. Essa ilusão de representante foi criada justamente para tirar o poder da mão do povo, tirar o dinheiro da mão do povo. Esse foi o golpe, essa é a grande mentira. E é mentira que não é viável o povo se autogovernar. É mentira que é necessário ter um representante, um político, um prefeito, um governador. Não precisa. A gente precisa sim de funcionários para executar as ordens do povo, mas não para decidir por eles, para comandá-los. Quando alguém manda no povo, isso não é democracia, é ditadura, é qualquer outro tipo de governo de exceção, monarquia. No livro TCC Reprovado, eu cito basicamente 3 grandes filósofos da humanidade, que é Rousseau, Aristóteles e Tocqueville. Eles falam sobre sistemas de governo. E lá tem várias passagens, inclusive mostrando como tudo isso foi feito, de descaracterizar a democracia e começar a fazer governos mais autoritários, tirando o poder da mão do povo. Tem uma passagem do Rousseau, inclusive, que ele cita na França a articulação de tirar as decisões de algumas coisas locais do povo e trazer para o governo central. Isso sempre ocorreu. Os governos
sempre tentam, os políticos, os governantes, sempre tentam tirar o poder do povo e trazer para eles. Isso é algo natural. E também deveria ser natural, e já aconteceu muitas vezes, mas nem sempre é natural, o povo tentar tirar o poder dos políticos, dos comandantes e trazer para perto deles. Esse é o grande embate da história da humanidade. É sempre a luta do povo contra os poderosos. Por quê? Por que poderosos? O político, ele é apenas a face que você está vendo, a aparência. Por trás do político existe o poder de verdade. Os financiadores das campanhas, os grandes empresários, as grandes associações estão por trás dos políticos. Associações religiosas também estão por trás. Não são os políticos que, eu vou me candidatar, vai lá, se candidata. Os que são eleitos de verdade, eles têm os poderosos por trás deles e através deles, eles são as marionetes do sistema que esses poderosos governam. Isso não é democracia. Quando poderosos governam, geralmente o nome apropriado para isso seria aristocracia, que é uma reunião de pessoas poderosas. Quando tem uma família que governa, é monarquia. Se bem que a monarquia sempre está junto com os poderosos. Mas quando não tem a monarquia, seria a aristocracia. Inclusive eu cito que o Brasil seria uma aristocracia de partidos políticos, no livro, TCC Reprovado. No livro A ULA, que eu escrevi em 2009, não por acaso, eu falava por que o sistema é assim e o que decorre disso. Que é toda essa corrupção, roubalheira. Eu falava bem claramente muitas coisas que foram percebidas depois que estouraram todos esses escândalos de corrupção, Lava Jato, essas coisas tudo. Já estava lá explicado antes. Nesse sistema, a corrupção faz parte do próprio DNA do sistema. Porque para o político ser eleito ele precisa de dinheiro, quem tem dinheiro dá dinheiro para ele, quer algo em troca, e aí você vai ter uma licitação, a licitação vai ser dirigida, vai ser combinado, vai ser feito fraudado, para poder dar o dinheiro de volta para quem financiou a campanha do político, e assim fica esse círculo vicioso todo, que faz com que as empreiteiras ganhem dinheiro, as empresas de ônibus, e não acaba nunca, eles estão sempre no governo, mandando, e mudam os políticos, muda o presidente, o governador, o prefeito, mas os grandes poderosos de verdade continuam mandando por trás do povo. Essa é, infelizmente, a nossa realidade, e é por isso que o sistema não funciona, não representa o povo e não traz nada de verdade para o povo. Eu não gosto muito dessa história de teoria da conspiração, mas a ausência de conhecimento do povo, ela é providencial para essa classe de parasitas continuar comandando o governo e deixar o povo como servo, escravo. Eu achava realmente que era a ineficiência dos nossos governos, a péssima qualidade do ensino no Brasil. Mas eu estou acreditando que não. Porque, principalmente a história, filosofia também é muito importante, mas principalmente história. O povo conhecer a história, saber como era no passado, as várias formas de governo. Isso é essencial para a gente conseguir realmente avançar para uma democracia, né? Porque uma democracia é feita de pessoas. É o povo que faz a democracia. O sistema ditatorial ele é feito pelos ditadores, a monarquia pelos monarcas, a democracia pelo povo. Então, se o povo não tem um cabedal de conhecimento suficiente, não tem as informações, os conhecimentos necessários, ele não consegue realmente construir uma democracia. Nesse primeiro vídeo, eu fiz um apanhado geral do que seria a democracia. No próximo vídeo, que também é sobre o mesmo assunto, eu vou citar diretamente as ideias de alguns pensadores que eu trato no TCC Reprovado, Rousseau, Aristóteles, Tocqueville, para mostrar as ideias deles. Para vocês verem que essas ideias existem há centenas de anos, há muito tempo. Só que as pessoas não receberam esse conhecimento, ele foi distorcido para a gente ficar na ignorância e ficar refém do Estado mesmo, realmente.
Para a gente conseguir, então, avançar como sistema e construir uma democracia de verdade, a gente precisa que o povo tenha acesso a esses conhecimentos, para o povo conseguir ter a capacidade de influenciar as mudanças necessárias no sistema. Então, para isso, por isso que eu estou fazendo este vídeo, né? Por isso que eu criei esse canal, escrevi esses livros. E a sua ajuda é essencial para isso. A gente precisa divulgar essas ideias para chegar no maior número de pessoas possíveis. Quando 50% mais um da população já souber, a gente já consegue construir um sistema realmente democrático. Então eu preciso da sua ajuda para isso. Curta, comente, compartilhe, indique para os amigos, se inscreva no canal, aperte o sininho. Quanto mais a gente divulgar, mais fácil a gente vai conseguir então construir esse novo sistema democrático. Muito obrigado.